A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para realizar mais um evento TOTS Responde. O tema de hoje é a Portaria 671, controle de jornada. Essa já é a quarta rodada. Quem está aqui comigo é o pessoal do RM, tá? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Greg, eu faço parte do time da consultoria de segmentos, eu fico na matriz em São Paulo. A consultoria dá auxílio para toda a parte de desenvolvimento dentro do sistema, tá? Então a gente é uma consultoria interna, onde a gente ajuda na questão de evolução dos projetos, né, que o governo tem, tanto e-social como mudança legislativa. A consultoria auxilia nessa parte, os times de produto, né? Então, eu sou formada em administração de empresa e eu sou graduada em gestão de recursos humanos. E alguns recadinhos antes da gente iniciar, é que o microfone de vocês vão permanecer fechados, tá? Só os nossos, né, dos apresentadores vão estar ativo. Se caso vocês tiverem dúvida, vocês podem aqui na ferramenta, tem na aba de perguntas, tá? Vocês podem colocar ali as perguntas que a gente vai estar respondendo no decorrer do evento, mas a gente também deixa para o final do evento alguns momentos para a gente estar tirando as dúvidas que são mais relevantes, tá bom? Então, a consultoria vai apresentar toda essa parte conceitual, né? Depois vem a linha de produto, que hoje é RM, como eu falei, vai estar fazendo a apresentação. Já é a quarta rodada, então eles vão estar vindo falando com vocês sobre o cronograma, essas coisas, e no final a gente deixa para dúvida, tá bom? Esse evento ele está sendo gravado e depois eu vou disponibilizar para vocês também essa gravação no portal, né, do YouTube, onde vocês podem fazer consultas depois. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, acho que para quem participou dos outros viu como funcionava, né? Eu não vou compartilhar material, o material que a linha de produto vai apresentar já está na ferramenta, eu vou por outro caminho que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a consultoria, ela tem, né, um espaço dentro do TOTS.com, onde a gente alimenta, né, de informações de legislação mesmo. Então, para vocês chegarem até a página da consultoria, vocês vão acessar o TOTS.com, aqui no ícone Sou Cliente, espaço legislação. Ela está dentro do Sou Cliente, tá? Mas ela não é uma área logada, então não é só para os clientes que têm, né, o login. A parte do espaço legislação, ela é uma área que não precisa de login, então qualquer pessoa pode acessar com qualquer e-mail, tá? Aqui dentro, quando vocês entrarem no espaço legislação, vai abrir um pop-up, que é para vocês se cadastrarem, caso tenham interesse, de receber as notícias, né, nossa news, que a gente solta todo mês, com as principais mudanças legislativas, não só com RH, mas tem fiscal, tem contábil, tá? Tem parte de saúde também. Vocês colocam o nome e o e-mail de vocês e receber conteúdo que vocês vão estar recebendo. Quando a gente também tem divulgação de eventos, essas coisas a gente manda na nossa news e vocês vão estar recebendo, fora o que vocês já recebem também do RH Informa, né? Então, aqui, gente, nessa página, a gente sempre trabalha as principais obrigações, tá? Do momento que a gente tem. A gente também tem para vocês visitarem todo o material de conceito que nós fazemos, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem os nossos destaques do blog, que são as notícias que eu comentei com vocês, né? Que a consultoria, a gente acaba acompanhando isso diariamente, tá? O que sai no Diário Oficial, a gente participa de alguns grupos de estudo, como o E-Social, Reinf, DEPIS aí, que é o pessoal do fiscal. Então, a gente acaba, o quê? Fazendo um acompanhamento, né, de todas as mudanças que vai ter, prazo de recolhimento, tudo, e a gente acaba elaborando notícias e a gente publica aqui no nosso blog Fiscal Cliente, tá? Então, como eu falei, vocês podem receber e-mails nossos uma vez por mês, que só vai as principais, mas vocês também podem acessar, né, por esse endereço aqui, todas as notícias que a gente faz durante o dia, tá? Então, ó, E-Social, a gente teve retificação aí da versão beta, né, sobre a questão dos processos trabalhistas,
a gente tem mais notícia de RH aí saindo, e vocês podem filtrar aqui também, tem alguma coisa que eu quero saber, tipo de FGTS, será que a consultoria fez alguma notícia sobre isso? Aí vai trazer para vocês, né, as últimas notícias que a gente fez também de FGTS, tá bom? Voltando aqui na página, a gente tem a parte de calendário, tá? O que seria essa parte de calendário? É um calendário de obrigações, então tá, o RH tem várias obrigações aí que tem que gerar, né? Então, tanto obrigação que tem que gerar, como recolhimento que tem que fazer. Vocês podem vir aqui também, filtrar, né? RH é sempre a esfera federal, a área RH faz um filtro, vai aparecer o que a gente tem, né, de aí para o mês, né, efetivo. Então a gente tem recolhimento de DARF, de R, a gente tem DARF previdenciária, a gente tem empresas ainda que recolhe via GPS, né, que não está ainda recolhendo por DARF previdenciária, o dia que tem que entregar desse TF Web, tá? Isso daqui também, para vocês não terem que ficar entrando todo dia para ver quais são as obrigações e vencimentos, vocês podem fazer uma importação, né, para a sua agenda do Google, tá? Ou vocês podem fazer um download também. Esse download ele sai em PDF, onde vocês podem guardar também na máquina de vocês, tá? Compartilha, não tem só a obrigação de RH aqui, tá? Tem fiscal, tem contábil, tem saúde, eles acabam tendo até um calendário maior que o nosso de RH, tá? Atualizações fiscais também é questão de mudanças que teve durante o dia, tá? Aqui é uma parceria com a IOB que a gente tem. Então, a gente mapeia tudo que teve de alteração, só que é que aparece tanto previdenciário, trabalhista, como tributário também, tá? Mas se vocês quiserem acessar para não ficar procurando na internet, no Google, vocês podem vir aqui também dar uma olhadinha em atualizações legais, tá bom? Como eu falei, o vídeo ele está sendo gravado, né? Depois vocês podem entrar aqui, ó, na biblioteca e vídeos, tá bom? Para ver todos os eventos que a gente já teve de TOTS Responde, tá? Então, ó, ontem a gente teve rodada com Proteus, DataSul, já fica tudo aqui, tá bom? E se vocês quiserem ver, ó, a gente teve os passados também, da RM, terceira e assim por diante, tá? Fica tudo aqui nessa página. Essa questão de conteúdo, vou clicar aqui para vocês verem, é uma página nova que a consultoria está construindo, tá? A gente está fazendo páginas não só das principais, mas a gente também está elaborando conteúdo de obrigações, né, que as empresas têm que fazer. Então, a gente deixa aqui as páginas, tá? Então, tá, DCTF Web, que é voltado um pouquinho para o público de RH, né? Então, a gente tem aqui, a gente monta uma página na questão conceitual, o que é aquela obrigação, qual é o prazo, tudo como enviar, o que alimenta desse TF Web e assim por diante, tá vendo? Então, depois vocês entram com calma, dá uma olhadinha, tem conteúdo bem bacana aqui que vocês podem estar utilizando, tá bom? E aí, voltando para a nossa página, como eu falei aqui na principal, né, a gente sempre trabalha com as principais, e hoje eu vou falar com vocês sobre a questão do ponto, né, a portaria 671, que é uma portaria que veio aí, né, o ano passado, no final de 2021, a gente já está indo para um ano dela, e que veio trazer algumas mudanças, né? Talvez o impacto não foi nem tanto para as empresas em si, foi mais dentro de casa, para as empresas de software que tem que fazer, né, as suas adequações conforme o governo estipula, né? Então, o que essa portaria trouxe de novo, né? Então, ela revogou duas portarias que eram muito importantes, que é a 1510 e a 371, né? Que era a portaria 373, desculpa, que era portarias aí que fazia a regulamentação do ponto, né? Então, se a gente queria ver alguma coisa que era do ponto eletrônico, a gente tinha que ir lá e olhar nessas portarias, né? Então, hoje, conforme a publicação da 671, elas caíram por terra, né? Então, hoje, tudo que a gente quer ficou de uma forma mais concentrada na 671, tá? Então, a 671 traz algumas sessões, né, de como a gente tem que fazer esse tratamento de registro por funcionário, tá? Ela deixou aquelas figuras de pontos que a gente já tinha, tanto ponto manual como ponto mecânico, tá?
e também o eletrônico. Isso não mudou, ela só fez uma regulamentação que talvez a gente não tinha lá no passado e ela trouxe algumas clarezas, tá? Nem tantas, mas trouxe algumas, né? Então, assim, um diferencial que ela trouxe foi a questão do REP, né? Ela trouxe 3 nomenclaturas que a gente não tinha antes, tá? Então, ela definiu que a gente tem 3 categorias de REP. Então, começando pelo REP-C, né? Que é aquele REP, que é aquele registro eletrônico de ponto convencional, aquele que a gente vê dentro das empresas, que é bem convencional mesmo, né? Que a gente acaba vendo lá que o funcionário vai, bate o seu dedo, sai o papelzinho com os dados do colaborador, os dados da empresa, o horário que ele bateu aquele ponto e que ele acaba tendo aquele comprovante físico, né, para guardar, né, por algum para ele mesmo, para comprovar que ele fez aquele registro de ponto. Esse ficou como classificação do que? REP-C. Tá? Então, ele sempre foi um REP que ele tinha que ser certificado pelo Inmetro, tá? Isso continuou obrigatório, a portaria não tirou esse requisito dele, tá? Ele continua com a questão do que? De aprovação das normas que tem, fora a 671, depois veio uma complementação, né, que é a portaria 4, tá? Que ele traz algumas questões de avaliação de conformidade para as empresas que fazem, que são responsáveis, né, pela fabricação desse tipo de REP, tá? Então tem que entrar nessa conformidade. O REP-C, ele tem que emitir um atestado técnico e termo de responsabilidade conforme foi publicado no portal do GovBR, tá? A portaria 671, ela trouxe uma questão, né, no seu anexo desses modelos, depois foi revogado, e hoje no portal do GovBR aparece lá, tá? Esse atestado e termo de responsabilidade é mais para as empresas, tá? Então, a empresa que fabrica o REP-C tem que entregar isso para o cliente, tá? O cliente tem que ter esse atestado técnico e o termo de responsabilidade falando que está dentro da conformidade conforme a portaria estabelece, tá bom? O REP-C também tem que atender alguns requisitos, tá? Da portaria 1486, que foi uma portaria que veio complementar a 671. A gente tem empresas que já têm esse REP, a portaria 671 não vai tirar eles de linha, tá? Continua, sim, podendo ser utilizado. Não é porque a portaria 1510 foi revogada que o relógio não vai poder ser utilizado, não. Só tem algumas adequações que precisam ser feitas, tá bom? E aí também temos o REP-A, né? A gente fala muito que o REP-A, ele é aquele REP alternativo, né? Que antigamente, antes da portaria 671, a gente falava que era o REP da 373, né? Então, ele veio com essa nova nomenclatura, tá? Então, ele é agora um registrador eletrônico de ponto alternativo. Esse tipo de REP, ele está ali com a portaria 373, ele é aquele REP que precisa da autorização por convenção coletiva ou acordo sindical, tá? Então, para a empresa poder ter esse tipo de REP, ela precisa estar fazendo, junto com o sindicato, um acordo coletivo referente a essa utilização, tá bom? Ela não pode utilizar por conta própria, até porque tem várias particularidades que a portaria 671 trouxe, tá bom? Alguns dos requisitos também é a questão que o REP ele tem que registrar fielmente as marcações, tá? Ele não pode permitir alteração desse registro, tá? Ele também tem que fazer a geração do AFD, que é o AFD, o modelo dele foi disponibilizado também no portal, para quem não sabe, mas acredito que acho que aqui todo mundo sabe, o AFD é um relatório fiscal, né, onde tem todas as batidas ali, né, que isso daí, ele sempre é solicitado quando tem alguma fiscalização, tá bom? A portaria 671 deixou um pouquinho aberta essa questão do REP-A, por ela ser um REP, né, que tem que ser trabalhado junto com o sindicato, então ela não trouxe tantas definições como ela trouxe por um modelo novo de REP, né, que seria o REP-P, que é um REP que não tinha nem na 1510 e nem na 373, né, ele foi instituído mesmo ali, criado na portaria 671, então, a gente tem hoje a figura do REP-P, que é um registro eletrônico de ponto via programa, tá? A gente sabe que com a pandemia, né, muita coisa mudou, a gente teve muita gente ali
tendo que trabalhar de casa, né? E como que fazia na questão de marcação de ponto, né? Então, a portaria veio regulamentar aquilo que a gente acabou utilizando, né? Começou a utilizar no meio da pandemia. Então, hoje, esses relógios que são via programa, né? Que funciona por celular, por tablet, agora ele é considerado como REP-P, tá? Então, o REP-P ele é composto pelo quê? Pelo coletor de marcação, né? Pelo armazenamento desse registro e o programa de tratamento, tá? Para o REP-P, precisa possuir um certificado de registro de programa de computador. Esse registro é a empresa de software, né, que fez esse REP-P, vai pedir isso junto, vai registrar isso, né, no Instituto Nacional de Propriedades Industriais, que é mais conhecido como INPE, tá? Então, a empresa precisa fazer esse registro para poder comercializar um REP-P, tá? O REP-P ele é um programa de software e ele é utilizado exclusivamente para o quê? Para fazer o registro da marcação da jornada dos funcionários, tá bom? Ele tem bastante particularidade que a portaria 671 trouxe, tá? Uma delas é fazer emissão também de comprovante do registro. Então, se a gente pensar lá, o REP-P ele já solta, o REP-C solta um comprovante quando você bate ponto, né? O REP-P é um programa. Então, o que a portaria estabelece? Que a gente tem que sim emitir um comprovante para o trabalhador, ele tem que ter aquilo, mas pode ser de uma forma diferente, pode ser por via eletrônica, pode ser um arquivo PDF, mas ele precisa também ter um comprovante, tá bom? A portaria fala muito na questão de assinatura eletrônica, tá? São pontos ainda de interrogação que as empresas de software têm. Por quê? Porque a portaria ela foi escrita, mas a gente tem algumas dúvidas ainda nela, e uma delas é a questão da assinatura eletrônica, porque ela menciona que o comprovante de registro de ponto do trabalhador, ele tem que ter assinatura eletrônica, tá? Ele tem um modelo que a portaria estabelece, mas essa assinatura eletrônica não seria nem da empresa e nem do trabalhador, né? Seria da empresa de software que desenvolveu. Então, são alguns pontos de interrogação que a portaria deixou. A gente tem algumas particularidades que ainda está em andamento, porque a portaria ela foi lançada e toda vez que a gente tem uma nova obrigação que o governo, né, coloca, precisa sair um manual técnico também, só para vocês entenderem. E a portaria, ela ainda não, essa portaria 671, ela não divulgou o manual técnico. Então, as empresas, elas estão trabalhando, né, de uma forma que a gente compreende que a portaria está ali escrita, mas a gente ainda precisa que o governo divulgue o manual técnico para a gente conseguir entregar isso de uma forma mais prática, mais atender ali o que está escrito na portaria, tá? Então, essa questão de assinatura eletrônica são pontos de interrogações que a gente tem ainda, tá? E aí ela fala também que o REP-P, ela precisa ter esse armazenamento, tá? Precisa ter confiabilidade, que aí a gente entra um pouco na questão de LGPD também, né? Por conta de compartilhamento de dados. Então, o REP-P, por ele fazer o armazenamento desses dados, tem que ser, né? O armazenamento tem que ter uma redundância, né? Porque não pode o quê? Vazar nenhum dado que está ali, tá bom? Que mais? É um coletor de marcação, né? Pode ser um equipamento, aí foi como eu falei, então ele veio falando ali, ó, que pode ser dispositivo físico, pode ser, então, o que a gente tem? Pode ser um celular, pode ser um tablet, né? Coisa que a gente não tinha antes, isso em nenhuma portaria, né? Para se enquadrar o REP-P, como eu falei para vocês, tem bastante particularidades, tá? E um dos requisitos são o anexo da portaria 1486, tá? Então, para TOTS, para qualquer empresa poder fazer a comercialização do REP-P, ela precisa atender esses requisitos, tá bom? Então, falando dos 3 modelos, né? Os 3 modelos, eles têm que, né, fazer o registro da marcação correta, né? Eles não podem, nenhum desses tipos de REP pode ter nenhuma interação, né? Não pode ter nenhuma adulteração da jornada, tá bom? E todos esses tipos de REP devem gerar o arquivo fonte de dados, que foi o que eu falei para vocês, né? O AFD, por conta de fiscalização.
tá? Então, hoje a portaria 1510 e a 373, elas, né, migraram, a gente pode falar que migrou, né, tudo para 671 hoje, então fica até de uma forma mais fácil da gente, né, das empresas ir lá, preciso ver alguma coisa, não tem que olhar se está na 373 ou se está na 1510, é só olhar a 671, tá? Na questão do REP-C, o arquivo fonte de dados, ele continua como já era previsto, né? A questão da geração do dispositivo de memória, vai ter um padrão ali de saída de USB externo, como já tem hoje, né? Para o fiscal chegar lá, espetar, pegar as informações. O REP-P e o REP-A é diferente, porque a gente está falando de dispositivos, né? Então, ele precisa gerar o AFD, tá bom? E aí, esse UAF dele vai ser gerado a partir do armazenamento dele, da onde vai ficar as marcações efetivas, né? Que é diferente do C, tá bom? E aí, falando um pouquinho de programa de tratamento que a gente acaba utilizando em todos os tipos de REP, né? Todos os REPs que a gente utilizar, vai ter um programa de tratamento ali para a gente poder fazer o tratamento daqueles dados, né? Então, a portaria, ela menciona sobre o programa de tratamento, tá? E aí, a portaria fala o quê? Que tem que ser um conjunto de rotina informatizado, né? Que vai ter a função realmente de tratar os dados coletados, né? De entrada e saída, e que vai estar tudo contido ali no AFD, tá? O programa de tratamento, ele tem que gerar o espelho, né, de ponto, que é aquele que a gente dá para os colaboradores acompanhar, né, e também o AEJ, tá? Então, o programa de tratamento, ele gera esses dois tipos de arquivo, tá? Diferente lá do REP, que faz a questão do AFD, tá bom? A portaria menciona que eles têm que ser impressos em PDF, tá? E também ter a assinatura eletrônica digital, tá, gente? Essa questão da assinatura digital, de quem é a obrigatoriedade de estar assinado, é uma incógnita para a gente ainda, tá? Mas a gente aí está trabalhando junto com o governo para esclarecer melhor essas questões. E aí, o que essa portaria também trouxe de novo? Então, ela trouxe a classificação dos REPs, né? E ela também traz essa questão do AEJ que eu falei para vocês. Então, hoje a gente tem que gerar esse arquivo AEJ, tá? Nele é o quê? Nele vai ter todos os registros de ponto ali da empresa. Ele está substituindo dois arquivos que a gente já tinha nas outras portarias, tá? Quais são os arquivos? O AFDT e o ACJEF. Então, esses dois arquivos vão ser substituídos por um único, que é o AEJ. Então, aqui ele também tem um modelo, tá? Esse modelo, só para vocês saberem, também foi divulgado pelo governo. Então, não é a TOTS que foi lá e fez o modelo. A portaria, hoje, a portaria traz modelo de tudo, do AFD, do AEJ, né? Então, todas as adequações é referente aos modelos que foram publicados pelo governo, tá bom? E ele também menciona que tem que ter assinatura. Só que aqui o AEJ, ele traz na portaria que a assinatura deve ser do fabricante, tá, gente? Então, é o fabricante que desenvolveu o REP, ele tem que fazer assinatura nesse AEJ para falar que o que está dentro do padrão, conforme foi estipulado pela portaria. Então, a gente deixa dois relatórios que a gente tinha, né, nas outras portarias e a gente unifica eles para um único, que é o AEJ. Falando sobre o atestado técnico em termos de responsabilidade que eu já citei, a portaria ela trouxe esse modelo e tanto as empresas que fornecem, né, o REP, como também o programa de tratamento precisa fazer a entrega desse atestado técnico em termos de responsabilidade, falando que está de acordo com os requisitos da portaria, tá bom? Então, esse atestado técnico, esse termo, tem que ser um documento impresso em PDF e tem que ter assinatura digital do responsável, tá? Então, aqui na TOTS, vocês que utilizam o programa de tratamento, a empresa tem um termo de responsabilidade, um atestado técnico que precisa receber, tá bom? Com essa mudança da portaria, a gente sabe que tem muitos sindicatos que não querem aceitar o antigo, que vocês já devem ter aí, e estão pedindo a renovação, tá? Se caso vocês não solicitaram ainda, aqui tem o endereço da onde vocês abrem o chamado, que é junto com a equipe de CST jurídico, tá? Aqui tem o QR Code, depois aqui vocês podem entrar com calma, abrir um chamado e solicitar alteração, tá bom?
a equipe de CST vai fazer algumas perguntas que precisa, porque como é um termo agora que foi modelo do governo, tem algumas particularidades que tem que ser preenchida, tá bom? Então, aí vocês abrem chamado certinho lá, a equipe de CST atende vocês, tá bom? Eu deixei aqui a portaria, como ela foi uma portaria bem extensa, mas que tinha bastante dúvidas, o governo depois lançou numa página, tá, deles, lá no portal do Gov, dúvidas, perguntas e respostas, né? E aí tem essa questão, né, sobre o AEJ, porque o AEJ é uma obrigação que a portaria Célula traz, e aí é um novo desenvolvimento. Então, as empresas têm 1 ano para se adequar, que agora vai ser o prazo agora, né, em novembro. E durante essa adequação, a gente sabe que tem muitos sindicatos que já estavam pedindo atualização do termo, tá? Só que no termo eles falam da questão do AEJ. Como que a gente fornece um termo se a gente não tem um AEJ ainda, né? Mas a gente sabe que o sindicato queria e a gente tinha que fazer a linha. Só que nas perguntas e respostas, só para vocês ficarem cientes, tem essa questão, tá? Que as empresas não precisam gerar um novo atestado técnico termo de responsabilidade. Ela pode, mas não é necessário por conta de estar vinculado no AEJ, tá? Só coloquei aqui para vocês ficarem cientes que não é obrigado ainda, mas a gente sabe que tem muitos sindicatos pedindo, então por esse motivo os sindicatos que estão pedindo, a TOTS já está liberando, tá bom? E aí o prazo para adequação, né, é agora, 8/11, então a portaria ela já entrou em vigor em fevereiro, só que tinha alguns campos, né, que são a questão de tudo aquilo que você tem que mudou, né, a portaria ela te dá um tempo para você fazer essa adequação, e aí as adequações tudo certinho entra agora dia 8/11, tá? Foi como eu falei para vocês, a gente não teve a divulgação do manual ainda, então não sei se essa data vai, né, continuar. A gente só espera que tenha um pouco mais de clareza em algumas coisas, porque tem coisas ainda que precisam ser esclarecidas. A gente vem acompanhando e se caso essa data vir, né, mudar, a gente avisa, né? A gente sempre está alimentando essa página, vocês podem ir acompanhando aqui que a gente sempre está colocando coisa nova, tá bom? E aqui, para quem conhecia bastante a portaria 373, a 1510 e quiser ficar por dentro o que a 671 mudou dessas duas portarias, a gente fez um comparativo, tá? Então, tá aqui em Excel, só vocês abaixarem, tá? Clica aqui abaixo, que tem o que tinha em uma, em outra, que mudou pela outra, tá? Acho que é bem legal aí para quem faz ponto, ficar por dentro das mudanças, tá bom? Aí vocês podem entrar aqui depois e baixar. Aqui, falando um pouquinho da questão do governo mesmo, né? Como eu falei, eles colocaram ali, né, numa página deles, algumas dúvidas que as empresas tinham, tá? Empresas de software, porque a gente faz um acompanhamento, a TOTUS participa de grupos junto com o governo, onde quando tem algumas mudanças, né, a gente está ali como piloto para avaliar, ver os impactos que isso vai ter. E a gente, como várias empresas pilotos, tinha bastante dúvida nas questões da portaria, e aí eles elaboraram perguntas e respostas, tá? Então, se vocês quiserem ver na íntegra, aqui tem o link que vai abrir para a página de perguntas e respostas, tá? Como aqui também vocês podem fazer um download das perguntas e respostas que deixei aqui para vocês. Mas aqui tem tudo na página. Até a última atualização que a gente teve foi dia 31/3, desde aí a gente não teve mais atualização e a gente tem bastante dúvida ainda de algumas coisas que está na portaria. Aqui as informações sobre as linhas de produto, tá? Então, se caso vocês precisarem ficar por dentro do que a linha de RM vai, né, soltar, de PET, essas coisas, é só vocês clicarem aqui que vai direcionar vocês para a página do RM, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o link para os eventos Responde, que é esse evento que a gente está fazendo hoje. Sei que muitos acabam recebendo as informações através do RH Informa, né? Mas se vocês quiserem ficar por dentro de todos os eventos que a consultoria faz, que não é só sobre a portaria, é só vocês clicarem aqui,
tá? Que direciona vocês para a página de eventos, e aqui a gente deixa toda a nossa programação do ano inteiro, tá? Então, ó, amanhã a gente tem evento aí do E-Social Processo Trabalhista, hoje a gente tem a portaria, dentro do mês a gente tem eventos de fiscal também, tá bom? Até novembro e dezembro a gente também tem eventos, tá bom? E aqui, como eu já mostrei para vocês, os destaques do blog que vocês podem ir acompanhando, tá bom? A parte conceitual que eu tinha mais para falar era isso. Acho que quem está aqui na quarta rodada já escutou, né? Eu vou passar, eu fico aqui, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar, que eu auxilio aqui nas perguntas e respostas. Eu vou passar para a Viviane, ela é do RH, né, da linha de produto RM, ela vai apresentar para vocês o que o produto tem aí, tá bom? Só um minutinho que eu vou fechar o microfone para mim passar a apresentação para ela. Boa tarde. Ô, Milena, vocês estão vendo a minha tela? Sim, já está compartilhada a sua tela, está certinha, tá bom? Então tá bom. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Viviane, sou PO do Sistema de Jornadas RM e vou apresentar aí para vocês as mudanças da Portaria 671. Então, a agenda é a trajetória da Portaria 671 na TOTUS, os canais de informação da 671, o alerta do TSA, adequações realizadas no produto, plano de entregas de produtos e cronograma no momento aí TOTUS responde. Trajetória da portaria 671 na TOTUS. Então, como que foi essa trajetória aí? Teve o surgimento da portaria 671 em novembro de 2021. Então, o que veio nessa portaria aí que impactou o sistema de jornadas RM? O artigo 81, que é o AFD do REP-A, que seria a geração do AFD. O artigo 82, que seria a leitura do AFD pelos sistemas aí de ORP, né? No nosso caso aqui é o Jornadas RM. O artigo 83, que é o EJ. O artigo 86, o atestado técnico, o termo de responsabilidade. O artigo 92, espelho do ponto. E o registro no INPE. Então, depois que veio a portaria, nós aqui da TOTUS paramos para estudar o impacto disso no produto. Então, o estudo desse impacto já vem em janeiro. Então, nós identificamos todos os impactos nos produtos, teve um direcionamento dos produtos para o planejamento de roadmap, alinhamento com o time de consultoria, no caso aí o time da Milena, junto com a gente aqui de produto, quanto ao prazo da lei. Então, nós fizemos várias reuniões aí internas para fazer realmente o entendimento da lei, os impactos no produto, e quanto ao prazo de cada entrega, de cada artigo que foi falado aqui, 81, 82, 83. E aí, depois disso, em fevereiro, nós sentamos e começamos a fazer o planejamento do projeto. Então, nós nomeamos um centralizador do projeto, elaboração do plano de comunicação, listagem dos itens para adequação do produto à portaria 671 e alinhamento do time de consultoria quanto ao prazo e adequações. Então, você pode ver assim, que a todo tempo, o time de consultoria da TOTUS, ele fica em contato com a gente faz reuniões para entender melhor o andamento da portaria. Então, nós iniciamos o projeto do desenvolvimento em março de 2022. Então, nós incluímos os itens no roadmap, planejamos prazos de entrega, alinhamento com o time da consultoria quanto os itens da lei, criação do ORUM da 671, planejamento das agendas referente aí às webinars, que hoje a gente está fazendo aí a nossa última webinar que tem planejado,
alinhamentos quinzenais de checkpoint de produtos das 3 linhas. Quando falo das 3 linhas, são jornadas, né? Na TOTVS nós temos RM, DataSul e Proteus. E também o Cloquin nós fizemos bastante alinhamento. A comunicação, então, em abril de 2022, começou a comunicação com os clientes externos. Disparamos o RH Informa, postagem no espelho de legislação, no espaço legislação, criação de avisos nos tickets, a idealização da página centralizadora da portaria 671 dos produtos, comunicação com os clientes internos, porque o suporte passou a receber bastante ligação, com dúvidas dos clientes relacionadas a essa portaria, que ainda nós temos dúvidas, né, que a Milena falou, impacto nos produtos e o plano de entrega. O que mais que nós fizemos? A nossa primeira webinar foi em maio de 2022, e nela nós fizemos a apresentação da portaria, apresentação também dos impactos do produto, o plano de entrega dos produtos aí do DataSul, RM e Proteus, e os webinars de cada produto. E aí a gente teve bastante inscritos aí no DataSul, no Proteus, no RM, bastante participação aí dos clientes com dúvidas e comunicação dos disparos aí do RH Informa sobre o próximo webinar, criação de aviso no ticket no próximo do webinar que foi em julho. Nós desenvolvemos em junho e liberamos em produção a importação do arquivo, né, do novo layout do AFD, para atender a portaria 671 e o espelho do ponto. Depois, em julho, nós fizemos o nosso segundo webinar, e nele a gente fez as informações, né, do que a gente já desenvolveu, que foi o espelho do ponto, e também a importação das batidas usando o layout do novo arquivo do AFD. Em agosto, a gente desenvolveu o AEJ, então a gente disponibilizou aí o AEJ em agosto, em setembro também, a construção do material para o webinar de setembro, disponibilização da página centralizadora para os produtos, e também fizemos comunicações aí no RH Informa, do próximo webinar, que foi em setembro, que foi em setembro, agora em outubro, e a criação dos avisos nos tickets sobre o webinar. O terceiro webinar aconteceu aí em setembro, então a gente falou, a consultoria deu uma explicação da legislação, nós apresentamos a implementação do novo EJ, e aí tivemos aí essas webinars do DataSul, Proteus e RM, e também fizemos as comunicações. Agora nós estamos em outubro, com esse aí o quarto webinar, também falando da portaria 671 e apresentando aí o do que foi feito, o que a gente já tem entregue nos produtos. E o início da vigência da portaria 671 em novembro de 2022. A gente colocou, né, disponibilização de aviso nos tickets informando a compatibilidade do ponto com a portaria, a publicação do RH Informa, a apresentação dos clientes aí com a compatibilidade do produto com a portaria 671. Quais são os canais de informação da portaria? Então, nós temos aí o espaço legislação que a Milena passou, nós temos também o portal, né, lá do governo, que também a Milena passou com perguntas e respostas. Esse link ele está aí no nosso documento, e é importante dar uma olhada, porque tem bastante coisa, ainda tem dúvidas, mas tem bastante perguntas e respostas aí interessantes para vocês. E também a gente fez a página centralizadora, com todas as informações, o que foi alterado nos sistemas, tanto por Proteus, quanto DataSul, quanto RM. E a gente disponibilizou no TDM. E também tem todos os nossos webinars do espaço e legislação
a gente também disponibilizou no YouTube. Se vocês quiserem assistir os webinars anteriores, está lá disponível, é só procurar. Ok? É importante lembrar, quem tem o TSA ainda, esse sistema ele vai ser descontinuado. Então, é um ponto de atenção para todos os usuários aí do TSA. O sistema TSA, por ser um produto descontinuado, não será adequado às exigências da portaria 671. Não serão fornecidos relatórios de atestado técnico e termos de responsabilidade. Estará incompatível a partir de novembro de 2022 com os REPs e os RPs que estiverem atualizados com o novo layout. Ressaltamos aí a urgência da migração do TOTUS TSA para o Suricato. A TOTUS reforçará o aviso no decorrer desse período através de comunicados complementares e alertas exibidos no produto. Então, isso daí a gente já faz esses alertas desde o início do ano, entrando em contato com os clientes que ainda possuem essa ferramenta e deixamos aí que ela vai ser descontinuada porque nós não vamos atualizar essa ferramenta com a nova portaria. Quais são as adequações realizadas no produto? O que a gente fez aí no Cronos? A gente disponibilizou a leitura do novo layout AFD. Então, foi criado lá no cadastro de layout de relógio um parâmetro do novo layout AFD para atender a portaria 671. Eu já tinha visto ali uma pergunta, quem tem um REP-C e ainda não tem esse layout da portaria 671 atualizado? Não tem problema, o sistema vai continuar lendo os dois layouts na importação de batidas. Pode continuar usando e acredito que a empresa do relógio deve ter aí uma atualização de software para atender o novo layout. O que mudou? No AFD, a mudança é para atender as alterações. Hoje, os funcionários são identificados pelo PIS. E com a portaria 671, ele passa a ser também identificado pelo CPF. Porque o PIS vai deixar de ser obrigatório quando entrar em vigor o FGTS digital. A Caixa Econômica Federal já está mudando aí o sistema para identificar os funcionários pelo CPF e não mais pelo PIS. Hoje ainda é obrigatório para recolhimento aí do FGTS, lá para o CEFIP, ainda é obrigatório. Mas com esse projeto aí, ele já não vai ser mais. Então, a AFD ele passa a reconhecer da portaria 671 o funcionário, tanto pelo PIS quanto pelo CPF. Então, nós também fizemos um ajuste na importação de batidas para buscar o layout da AFD da portaria 671. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a carinha do nosso cadastro de layout de relógio lá do Cronos. Ele vai ter os dois parâmetros, utiliza layout AFD para importação e utiliza o layout AFD da portaria 671 para importação. Então, é preciso criar um novo layout com esse parâmetro marcado e nós vamos deixar disponível esses dois layouts para fazer a marcação, a importação das marcações de batida. E aí, lá no menu de importação de batidas, é necessário selecionar esse layout que foi criado. Então, selecionando esse layout, ele já vai atender esse layout da portaria 671. Continuando aqui, os ajustes no espelho de ponto para atender a portaria 671. O que foi incluído? CNPJ e o CPF do empregador e SEI, CNO e CAE-PF, quando existir. O CPF e a data de admissão do funcionário, porque o funcionário passa a ser reconhecido pelo CPF e não mais apenas pelo PIS. A duração das jornadas realizadas, considerando horário noturno reduzido, quando for o caso. Então,
aqui a carinha lá do Cronos. Então, lá em relatórios, nós deixamos um espaço lá para a portaria 671 de 2021 e colocamos um ícone aqui para gerar os dois relatórios. O que é o EJ e o outro que é o espelho do ponto. Então, esses relatórios que são o AFDT e o ACJF, com a portaria 671, eles não serão mais impressos, mas ainda estará disponível aqui no Cronos, isso dependendo aí do fiscal que chegar na empresa. Criamos aqui um espaço para a portaria 671, onde será gerado o AEJ e o espelho de ponto. Então, aqui é a carinha do menu do relatório lá do espelho de ponto, que vocês já estão acostumados, né, com o grupo de funcionários, a seleção, o período que quer gerar o relatório, a data início e a data fim, e o relatório que nós criamos com do espelho do cartão de ponto para ser gerado. E essa aqui é a carinha do relatório do espelho de ponto. Ele já é igual às leis anteriores e as alterações foram essas aqui. Adequações ainda realizadas no produto foi a geração do novo layout AEJ. Então, teve a criação do menu para gerar o layout da portaria 671. Então, lá em relatórios, a gente tem o ícone lá do AEJ, a carinha do menu que vocês já estão acostumados, de seleção de funcionários, o período, aí coloca o nome do arquivo que vai ser gerado e onde vai salvar esse arquivo, em que lugar aí no computador ou no drive que vai ser gravado esse arquivo. No documento, tem aqui o link que vai para o TDN com todas as informações, o que foi alterado, o que tem no layout, tem lá as informações, ok? Plano de entrega da linha de produto. Então, da entrega aí do jurídico, como eu falei, nós começamos lá no início do ano. Então, o artigo 89, o atestado técnico e o termo de responsabilidade, foi entregue e foi concluído em março de 2022. O registro no INPE, né, que é o registro dos nossos sistemas, né, dos RPs e do Cloquin, foram registrados aí no INPE em maio de 2022. O plano de entrega de produto, então, a criação do novo layout AFD, que seria para a importação do arquivo nesse novo layout, que é o que eu mostrei lá, que nós criamos, foi entregue em junho de 2022, então já foi concluído. O novo AEJ, então, criação do novo layout AEJ em setembro de 2022. Alteração no espelho de ponto, com a data de admissão e o CPF, foi entregue em setembro de 2000, foi entregue antes disso, foi entregue lá em agosto. Mas a gente entregou que o planejamento era até setembro de 2022. E as alterações a gente ainda está mexendo no processo de importação com as integrações que a gente faz com o Suricato, que é o nosso parceiro, e com o Cloquin. Então, está em desenvolvimento. O plano de entregas do Cloquin com REPIA, você quer falar, Isabel? Obrigada, Vivi. Boa tarde a todos. Eu sou a Isabel, sou Proxy PO do Cloquin. Vou falar um pouquinho sobre as mudanças que nós tivemos, né? Em relação, então, ao novo AFD, nós fizemos a implementação do novo layout do arquivo. Essa implementação ela está prevista para ser disponibilizada no final deste mês. Então, antes da vigência da portaria, ele vai ser entregue aos clientes. A Milena já falou um pouquinho sobre o tema, nós ainda temos uma pendência em relação à assinatura eletrônica. Estamos aguardando a disponibilização do manual do desenvolvedor pelo governo. Enquanto esse manual não for publicado, esse assunto ainda gera dúvidas, então essa pendência nós ainda temos. Em relação à geração do NSR, realizamos a substituição da obrigatoriedade do PIS pelo CPF, como a portaria prega. Também será entregue ao final de outubro.
Temos um item que nós havíamos trazido nos webinários anteriores em relação à geração do NSR por dispositivo, onde colocamos que seria por CNPJ. Com o apoio da nossa consultoria de segmentos, nós verificamos que a geração por dispositivo já atende a portaria 671. Então, não haverá alteração nesse item. O produto hoje já está adequado às normas da portaria e também será entregue em outubro. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Então, continuando aqui, o cronograma, né? O momento TOTS responde. Nós fizemos aí em maio o primeiro momento, nosso primeiro webinar, falando da legislação e falando aí do nosso cronograma. Em julho, a gente já fez o outro webinar mostrando a implementação que nós fizemos com a importação do novo layout AFD. Em setembro, nós mostramos aí o novo layout, como fazer, né, a geração do novo layout AEJ. Em outubro, que hoje, né, nós estamos aqui mostrando a adequação do produto aí, com o que já foi implementado e algumas coisas ainda que faltam ser implementadas. Então, era isso que eu queria mostrar. Foi bem rapidinho. Deixa eu só ver aqui, um minuto, o que a gente tem de perguntas. O Bruno Santos está perguntando aqui quais são as versões que já estão, né, adequadas para a portaria 671. A versão 12.132, ela não está mais recebendo atualizações. Então, ela não tem atualização da portaria. Só as versões de mercado têm as atualizações. Então, hoje é a versão 12.134, 12.1.2205 e 12.1.2209. Tem mais alguma pergunta, gente? Pode aproveitar aí esse tempo para a gente tirar dúvidas. Tem uma pergunta aqui da Patrícia. A alteração que temos que fazer no sistema é apenas marcar o layout da nova portaria? Então, vamos lá. Nós disponibilizamos aí o relatório do espelho do cartão de ponto. Então, tanto o relatório do espelho do cartão de ponto quanto a EJ. Para isso, é preciso de atualizar aí com novos patches e depois você vai entrar lá na permissão, né, no perfil do usuário e dar permissão para esses novos menus lá nos relatórios. No relatório do espelho do cartão de ponto, precisa de importar o relatório do espelho para você começar a gerar, porque nós tivemos que colocar o CPF, aquelas informações lá no espelho. Então, precisa de fazer essas atualizações. Para a importação do novo layout AFD, é só ir lá no cadastro de layout de relógio, criar um novo layout de relógio com aquele parâmetro marcado do AFD para a portaria 671 e quando for fazer a importação das batidas, usar aquele layout. A Priscila também está perguntando aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó. Boa tarde, uma dúvida. Essa atualização é feita
diretamente com a TOTUS ou, no caso das empresas, precisam solicitar a UTI da empresa? A atualização das versões? Ô, Priscila, não entendi a sua pergunta. Que atualização que você fala? Se for atualização da versão, se for, eu acredito que a TI aí da empresa que deve fazer. Então, já está disponível lá no site da TOTUS as versões, né, com os patches atuais. E é só atualizar. Você estando em alguma versão de mercado, é só atualizar o patch. Se você tiver numa versão que ela não receba mais atualização, precisa de fazer a conversão para aquela versão e a instalação do produto. Qual é o local do sistema que a gente indica o tipo do REP? O tipo do REP hoje no Cronos ainda não está disponível, mas a gente vai disponibilizar até o final do mês dentro do cadastro do relógio, tá? Lá vai estar, os tipos de relógios estarão disponíveis lá. O que a gente está considerando? Hoje, tudo que é importado, ele é do REP-C, tudo que é feito dentro do Cronos, né, as alterações de batidas, inclusões manuais, a gente considera como REP-P, e todas as marcações vindas do Cloquin e do meu RH, elas já são identificadas como REP-A. Se você tem algum REP aí diferente, né, que é um REP-A diferente do que eu te falei, a gente vai colocar essa informação, já vai estar disponível aí até o final do mês, o tipo do REP. O passo a passo, a Valdete, ela está assim, perguntando do passo a passo que eu falei. Esse passo a passo, com todas as informações, a gente vai disponibilizar para você, já está disponível tanto no TDN, aqui a gente tem o link para o TDN, e também no material, que vai ficar disponível aqui do webinar. Tem todo o passo a passo para fazer, para gerar o layout do AEJ, para fazer todas as alterações no sistema, tá? As versões que podem ser baixadas é a 12.1.34, a 12.1.2205 e a 12.1.2209. Pode pegar qualquer uma versão do mercado que ela já está disponível, o AEJ, o relógio, o AFD para importação de batidas. Para quem usa o REP-C, podemos entender que o sistema está 100% adequado ou existe alguma adequação pendente para novembro? Para o REP-C está totalmente adequado. A gente já disponibilizou a importação de batidas, usando o novo layout OAFD. A gente tem lá disponível, pode continuar usando o layout antigo, pode usar o layout novo, e para a geração do AEJ, a gente já tem todas as informações para ser gerado. Deixa eu ver o que está faltando aqui, gente, que não tem ainda, que não foi respondido. Trabalhamos diretamente no sistema e gostaria de saber, na prática, o que muda além de termos que gerar o AEJ, o relatório do espelho do cartão de ponto. O novo relatório, o relatório do espelho de cartão de ponto, que precisa de ser enviado para atender a portaria 671, ele foi alterado da 1510 para 671 com essas informações. Então,
foram esses novos layouts aqui que atendem a portaria 671. A Kátia está perguntando, sabe me dizer se o REP-C vai ser descontinuado daqui a um tempo? Não, não vai ser descontinuado. O REP-C, que é o REP convencional, ele continua valendo. Até mesmo as empresas aí, né, têm bastante relógio de ponto. E o que mudou no REP-C foi o layout para geração da FD para fazer a importação. Eles precisam se adequar à nova portaria da 671, porque os funcionários podem ser identificados também pelo CPF e não somente pelo PIS. Então, o REP-C vai continuar, ele já é homologado, é aceito por todos os sindicatos. Então, continua valendo, não tem nada falando que ele vai ser descontinuado, não. Então, aqui o João Carlos está falando que utiliza o portal RH para a inserção do ponto dos nossos colaboradores. Não há no processo nenhuma coleta de REP ou catraca ou registros, são apenas realizados por meio do portal mesmo. Pergunto se esse tipo de registro deve ser considerado como ponto manual, uma vez que o empregado pode fazer o registro livremente como se fizesse em boletim físico, papel. Ainda questionamos se resolvemos migrar para o REP-A, além de utilizarmos o hardware de catraca, adequada à norma, poderíamos manter a utilização do portal como software de consulta por meio de empregados. Então, o portal ele continua valendo. Você pode entrar com as batidas manuais lá sem problema nenhum. O portal ele não é considerado como REP-A, ele é considerado como REP-P. Então, ele está homologado, ele foi registrado no INPE, a gente tem o nosso registro do portal, do meu RH, no INPE. As batidas manuais são identificadas, elas vão sair no AEJ, pode continuar trabalhando normalmente, não tem problema nenhum. A catraca também pode ser utilizada, também para importação de batidas, não tem problema. O governo, o sindicato, atende todos os dois, eles aceitam todos os tipos de ponto. Só um adendo, Vivi, em relação ao meu RH exclusivamente, tá? No momento ele está sendo classificado como REP-A, tá? Então, se ele faz a batida por geolocalização utilizando o meu RH, não se trata, né, da questão da inserção manual, mas se ele faz pela funcionalidade de geolocalização, ele está sendo considerado como REP-A, ok? Isso. Aí o que eu entendi aqui, ele registra não considerando a geolocalização. Isso, Pode falar, pode continuar. Desculpa, isso, só manualmente, né? Aí só para acrescentar quem faz a utilização por geolocalização, né? Aí vai ser considerado como REP-A. E o REP-A, foi o que a Milena falou, precisa de ter um acordo com o sindicato para essa utilização. Então, se a batida entra lá, ela já é reconhecida pela geolocalização, ela vai entrar na portaria 671, ela já entra como aprovada, ela vai entrar com REP-A, mas precisa de conversar com o sindicato lá e ter esse acordo, né, Mariana? Isso mesmo. Usamos o REP-C, porém também usamos o meu RH para consultas e solicitação de abono, não usamos para inclusão de marcação. Como ele está sendo classificado como REP-A? Precisamos ter um aval do sindicato para trabalhar dessa forma? Então, vamos lá. O meu RH, ele não é considerado somente como REP-A, ele é também um REP-A, não é isso, Mari? Olha, no momento ele está sendo considerado como REP-A, né? Ele não se trata de um REP-P, porque tem outras especificações que a gente ainda não está abordando no momento, apesar de ter o registro no INPE, né? Mas no momento, para geolocalização, ele está sendo considerado como REP-A. Isso. Aí, se você faz a geolocalização pelo meu RH, ele é um REP-A. Você não faz nenhuma batida, se você não faz nenhuma batida pelo meu RH, não disponibilizou isso para os funcionários utilizarem, você só usa o REP-C,
você não precisa de entrar em acordo com o sindicato. O meu RH, quando eu falei assim, ele também é um REPA, é porque para batida de geolocalização, ele é considerado como REPA. Quando você faz lá a gestão do ponto, que eu visualizo o espelho do cartão de ponto, eu solicito abono, isso não é considerado REPA. Ele vai ser um sistema seu de gestão de abono aí, de gestão de ponto. Então, você não precisa de ter esse acordo com o sindicato. Você precisa de ter o acordo com o sindicato apenas se for fazer a batida, né, a entrada de batidas pela geolocalização usando o meu RH como REPA. Tirando isso, você não precisa. Nossa, tá muito bacana essas perguntas, gente. Também tô Mais achando. alguma dúvida? Isso é demais, Tá né? bem interessante. Isso, tá bem legal. Podem ir mandando, né, gente? A gente tem aí Estamos bastante. aqui para tirar suas dúvidas, o que a gente não conseguir responder, nós procuramos saber e respondemos para vocês aí. E lembrando que esse é o último do ano, né? A gente, esse ano não vamos mais fazer mais, né? Portanto, da portaria, talvez só o próximo ano, né? Então é bom que o pessoal já tire bastante dúvida aí com vocês, até questão de usual do sistema, né? E dúvidas de como usar o sistema, onde que eu acho isso? No TDN tem toda a explicação, a gente colocou a página centralizadora, com tudo que foi alterado da portaria 671, com todas as alterações, como que vocês vão pegar essas informações. A gente tem aqui os links, né, no TDN, de como gerar no RM os relatórios que foram alterados, como fazer a importação de batidas. Ó, tá vindo, mais coisa, que bacana. Deixa eu ver essa da Priscila. Ela colocou aqui assim, o aplicativo de batida de ponto via celular foto é considerado REPP. Hoje, o que acontece? Eu acho que o pessoal está com bastante dúvida nessa questão de REPA e REPP. Se a gente for olhar na lei, na 671, o REPA e o REPP, eles são bem parecidos, tá? Ambos podem ser por celular, por tablet, tá? Vai precisar de um armazenamento, vai precisar que, né, seja confiável, vai precisar tanto do programa como também vai precisar de algum aplicativo, tá? Qual a diferença dos dois? Que o REPP, ele tem algumas particularidades que a portaria 671 estabeleceu. E a gente, assim, em um ano, a gente não consegue fazer tudo isso. Por quê? Porque, além das particularidades, a gente tem um manual aí, como eu mencionei para vocês, não foi ainda publicado. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue seguir. O REPA é um REP mais prático. Por quê? Porque é um REP que vai bater, né? Você vai bater a marcação, você vai ter um programa por trás, mas ele não tem tanta particularidade como precisa se adequar com o REPA. Então, hoje, como a Mariana falou, o meu RH, ele está se adequado no REPA, por quê? Porque a gente tem outras particularidades que a gente vai ter que fazer, talvez, né? Quando sair ali o manual, tudo desenvolvedor, para a gente esclarecer melhor nossas dúvidas. Hoje a gente não consegue atender como REPP. Então, hoje a gente não consegue falar assim, olha, todos os aplicativos de batida via celular é REPP? Não exatamente. Por quê? Porque só vai se adequar no REPP se atender todas as exigências da portaria. Então, eu posso ter, sim, um REPA como sendo batido no celular, entendeu? Só que se a Mariana quiser complementar, pode complementar. Eu só quis forçar um pouquinho nessa questão, porque eu acho que tem muita dúvida, né? Porque no passado a gente tinha assim, o REP convencional, ou o REP que a gente vai ser, ou o REP, ou aquela folhinha, aquele que a gente vai se adequar na 373. Hoje não, hoje a gente tem vários tipos, mas que para se adequar ao REP, precisa atender às particularidades da portaria, né? Se a Mariana quiser complementar aí como, né, PO aí do meu RH, pode ficar à vontade, viu, Mariana?
Bem, é isso mesmo, mas eu acredito que a Priscila falou em relação, quando ela fala, né, batida de ponto por foto, né, Seria pode mais ser o que ela está cloquinho, falando em né? relação ao cloquinho, É, né? verdade, verdade. Seria mais o cloquinho, isso mesmo. Aí acho que é com a Maria Isabel, né? Isso, mas o clocking também está, nesse primeiro momento, adequado como happy hour. Como a Milena mesmo colocou, existem várias implementações que precisam ser feitas para que ele migre para o RapP, inclusive um estudo de viabilidade, né? Uma vez que o RapP ele cita que tem que haver manutenção dessas batidas, né? Hoje no Clocking isso não existe. Então, neste momento, para até a vigência da portaria em novembro, ele será classificado como RapA. E só para acrescentar também, né, o RapA, né, tanto o Clocking quanto o meu RH, é necessário sim, né, a questão do acordo, né, com o sindicato ali, né, via acordo ou convenção coletiva. E no caso, Milena, me corrija, né, no caso do RapP não seria necessário, né, ele já entra sem essa necessidade do acordo. Isso mesmo. Por isso que eu acho que assim, até tem muitas empresas querendo, né, o RapP, até por conta para sair, né, daquela questão de sempre ter que fazer acordo com o sindicato, que a gente entende perfeitamente, né? Mas infelizmente no momento não tem ainda como se comercializar o RapP. Porque a gente tem bastante particularidades para ser feitas, né? Que não são poucas, é bastante. A gente já começou, aí as meninas já começou, a gente já tem, né? Cadastramos todos os RAPs junto ao INPE, que é uma obrigatoriedade, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser tratados individualmente dentro de cada RAP, né, dentro de cada linha aí da TOTS. Então, nesse momento, o meu RH, o Cloquin, tudo a gente continua como RAP-A, porque a gente não consegue atender todos os parâmetros para virar um RAP-P, entendeu? Mas é isso mesmo, a gente precisa do sindicato ainda. A Priscila até continua aqui. Nesse caso, então, precisa estar em CCT ou ACT, no caso de funcionários que trabalham móvel, ou seja, em cada momento em uma região. Nossa dúvida, de onde tem que ser a CCT ou CCT, todas as regiões. Então, Priscila, aqui é uma particularidade sua da empresa, né? Hoje vocês já têm, eu acredito que esses funcionários que trabalham móvel, vocês já faziam a questão do ponto dele de uma forma diferente, né? Ou por folhinha, ou por aqueles de exceção. Isso vocês já homologava no sindicato, não homologava? Porque a 373, ela te permitia você fazer outros tipos de coleta, né, de ponto do funcionário, mas isso já tinha que estar homologado no sindicato, então isso segue. Aí você vai seguir o sindicato que os funcionários são registrados, né? Acho que foi isso a pergunta, né? Ótimo questionamento, Priscila, muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Tem, ó, o João Carlos, ele está insistindo aí no portal do RH, pois não poderia ser ele considerado como ponto manual, uma vez que os registros efetuados nele não atendem a nenhum REP apresentados de forma plena, pois os registros são realizados de forma livre, horário e dia, pelo colaborador, e assim pretendemos manter essa forma caso não esteja em desacordo com a norma atual. Mas as meninas que são de produto... É isso mesmo. É isso É mesmo? isso mesmo. Tá. Quando vamos supor, eu esqueci de bater ou eu não bati o ponto, ou eu não bato ponto, eu entro lá no portal ou no meu RH e incluo aquela batida lá manual. E aquela batida ela precisa ser aprovada pelo gestor. Ela é considerada como ponto manual mesmo. Isso. Ela não é considerada como ponto
do Happy Do Hour, não. Rap, né? Porque Ela é- seria um portal, né, Vivi, para você ir É um lá e portal. fazer o seu A registro gestão do formal, ponto, né? Isso. que está vinculado para um gestor fazer a aprovação disso, né? Você não consegue inserir, ela vai automaticamente, né? Isso tem vários vínculos, vários Isso. processos, né? Todas as batidas que precisam de aprovação, essas batidas do portal que precisam de aprovação, e aquelas batidas que são incluídas para o ajuste de ponto pelo RP, elas são consideradas como ponto manual. Manual. A única batida que ela é automática, né, que ela vai considerar lá como batida automática, seria essa batida do meu RH, que aí faz por geolocalização, que entra lá já aprovadas, né, já são de acordo com a portaria 671 e a antiga portaria, elas são consideradas como REPA. Do portal, pode ficar tranquilo que ela é uma batida manual, ela não é considerada como REPA. Pode solicitar para o suporte o relatório do espelho do cartão de ponto. Todos os relatórios, Patrícia, mudaram de lugar para fazer a importação, mas já está disponível, o pessoal do suporte também já sabe onde que está e eles te ajudam a fazer essa importação do relatório. Ô Priscila, tem um pedaço ali da sua pergunta. Nesse caso, preciso de um acordo via sindicato? Aí eu acho que ficou faltando ali. A Suelen, quando a empresa usa o REP eletrônico, quando há ausência de batida por esquecimento do funcionário, deve ser incluída a batida manual ou um abono. É isso mesmo. Porque vai ficar faltando informação para fazer o cálculo do ponto, né? Então, eu preciso de ter a batida par, inclusive isso daí já é da antiga portaria, para todos os dias ter uma entrada e uma saída correspondente. Então, você pode entrar com essa batida tanto dentro do Cronos, quanto do portal, quanto do meu RH, e essas batidas são consideradas como batidas manuais, é permitido por lei, até mesmo para fazer esse ajuste, pode ter até mesmo um problema de sistema, ou faltou luz, ou faltou internet, faltou qualquer coisa que o funcionário não conseguiu fazer aquele registro, esqueceu também, né, da batida. Essa batida ela pode ser entrada manualmente, vai ser considerada manual e vai sair no relatório lá no AEJ. Mais alguma pergunta, turma? Então, temos o Cloquin em quiosque para registro de ponto. Algumas batidas de ponto no tablet não estão sendo importadas para o back-office. Essas adequações no RM pode ajudar a resolver esse problema? Nós estamos mexendo aí no Cloquin e no RM para resolver essas questões. Temos algumas formas de fazer as importações dessas batidas, pode ser gerado um arquivo AFD ou gerar um arquivo lá no Cloquin, importar pelo RM. E relacionado a esse problema, ele não está sendo resolvido na portaria 671, mas nós estamos fazendo adequações nos sistemas para que esses problemas aí de batidas, né, não estão subindo, nós já estamos tratando, né, o Bel? Sim, o ideal é que seja aberto um ticket para a nossa equipe de atendimento avaliar se é a mesma situação que nós estamos tratando atualmente, né? E para ficar também ser informado quando houver uma correção.
A Deise está perguntando assim, se é batida por geolocalização, ela vai sair, deve ser no AEJ. Sim, todas as batidas registradas pelo funcionário que estiverem lá no Cronos, elas sairão no AEJ, sim. Qualquer batida realizada pelo Cloquin, realizada pelo meu RH por geolocalização, todas saem, tudo que tiver, todas as batidas que estão registradas para funcionário vão sair dentro do AEJ. E essas batidas, como a Milena mostrou lá, elas não podem ser alteradas, né, excluídas, ou se eu entrei com alguma batida no meu RH, ela não pode ser alterada. E como que o fiscal vai olhar isso? Batendo o relatório do AFD com a EJ. Então, ele consegue verificar se teve alguma alteração das batidas. Por isso que eles pediram esses dois arquivos. Na impressão do espelho de ponto, quando faz alguma tratativa manual de hora extra, compensada que seja abono, tem alguma parametrização no sistema para que essa justificativa saia no espelho? Não. Essa justificativa não sai no espelho. Toda justificativa de exceção, né, tanto de hora extra, quanto de atraso, quanto de falta, existe um relatório específico, que é o relatório de justificativa de exceção, para ter esse controle. No espelho de cartão de ponto, as justificativas não saem. Eu até estou compartilhando aqui minha tela, porque tem uma pergunta aqui do Davi, que ele menciona que quando ele clica no espaço legislação e na aba biblioteca, para ver os vídeos, está dando um erro. Para mim aqui não tá, Davi. Talvez, não sei se aí na empresa teria algum tipo de bloqueio, porque para mim tá ok, tá vendo? Eu até entro aqui de novo. Como eu falei, não é uma área logada, então ele não vai te pedir nada. É só você clicar aqui, já tem que vir, tá? Aí teria que ver aí internamente se você tem algum bloqueio, né, interno, porque às vezes a gente sabe que algumas empresas têm, mas por aqui tá ok, tá vendo? Se a gente clica, ele carrega o vídeo que foi de ontem e assim por diante, tá bom? Aí depois Se você quiser passar o erro que está dando, às vezes a gente consegue te ajudar. Pode ser. Tá bom? A TOTUS tem algum treinamento específico de parametrização de RM com os pontos eletrônicos? Não sei te falar. Não sei te falar, Priscila. Isso daí eu teria que olhar e te respondo depois. Seria com o educacional, né, da TOTUS. Às vezes no portal costuma ter os cursos específicos que tem lá. O João, prezados, gostaria de tratar maiores informações personalizadas que possivelmente irão demandar algum projeto de implantação com vocês relativo ao ponto. Assim, peço ser conectado por algum... Ok. A gente vai pedir ao pessoal para te procurar. Tem o seu contato aí, João? A gente consegue, Milena, pegar o e-mail do João? Para passar para o pessoal da consultoria, entrar em contato com eles? E aí você... Ô, João, você anota... Eu vou te passar aqui em particular o meu e-mail. E aí você me passa o seu contato, que aí eu passo... Pode ser, fica a listagem. Isso, aqui eu já tenho a listagem, né, de quem se inscreveu, qualquer coisa eu te passo. Mas o material em si seu tá aqui, tá? Já tá na ferramenta, e aí até... Hoje é quarta, até sexta-feira eu já subo o vídeo na plataforma também, tá bom? Lá no YouTube. Aí eu te passo certinho, Vivi.
Tá, aí, João, eu passei o meu e-mail. Deixa eu só responder aqui direitinho. Mas ele está aqui, tem também no documento, é viviane.alves@totos.com.br. Você passa o seu contato que eu passo para o pessoal da consultoria, o pessoal da área de serviço. Ele também está perguntando, né, Milena, se gostaria de saber acessar esse conteúdo. Ele consegue, né? Consegue, foi o que eu falei, eu vou disponibilizar até sexta, né, toda a nossa gravação e o seu material tá aqui já na ferramenta, se ele quiser baixar, ele consegue baixar. E a questão de conceitual tá na página lá no espaço, né? Mas até sexta-feira eu já coloco ali na biblioteca onde eles vão poder ter acesso, tá? Uhum. Ô, Natália, para os funcionários que trabalham em horário noturno, as batidas ficam desposicionadas mesmo quando acerta a natureza da batida. Passa para a gente um chamado com esse problema para a gente analisar? Pode abrir um ticket lá no suporte, que aí eles te ajudam a fazer essa análise e se for um problema, eles passam para a gente. Um abraço, João. Muito obrigado pela participação aí. Mais alguma pergunta? Eu vou colocar aqui no chat, ali naquela pergunta da Priscila, a página do educacional. Aí, se ela puder dar uma olhada, porque tem bastante cursos ali. E eu sei que tem de RP. Aí, quem sabe ela acha algum que ajude ela. Tá? Eu coloquei o link aqui. A gente ainda tem um tempinho, se o pessoal tiver mais dúvidas. Bom, parece que não temos mais dúvidas. Então, acho que a gente pode encerrar, né? E se for surgindo, estamos aí à disposição, né? Para abertura de chamado. Acho que é isso, né? Alessandro, você ficou quietinho hoje, não teve pergunta para você, hein? Estou aqui esperando. Quer se apresentar, Alessandro, aproveitar que o TSA aí vai ser descontinuado? Ah, tá bom. Posso falar um pouquinho. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado também aí pela presença de todos, para ouvir um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Eu sou responsável pelo produto Suricado dentro da TOTS, sou o Alessandro Salovics.
bastante gente já me conhece, e a gente realmente tem uma missão bastante importante com o TSA. Existe um plano aí já em execução, né, com a equipe de RH, de ofertas de RH da TOTVS, tem uma empresa ajudando a gente com esse processo de TSA. Então, os clientes estão sendo comunicados já foram, né? Estão sendo acionados para a gente pensar aí num próximo passo, mas se tiver alguém que está participando e não foi acionado ainda, ou que ainda tem dúvidas, etc., por favor, fale com o seu executivo de contas, né? Ele com certeza vai falar com a gente, mas se precisar também falar comigo direto, eu acho que eu posso colocar aqui no chat meus contatos, acho que sim, né? Sim, claro. Pode Deixa eu sim. ver onde. Deixa eu ver se... Vai lá embaixo no bate-papo. eu vou... E se você colocar aqui nessa aba de bate-papo, todo mundo tem acesso. Tá, vou colocar aqui minha assinatura toda aqui, peraí. Deixa eu ver se cola. Acho que todos enxergam, né? Ah, não, acho que sim, né? Sim. Tá, legal. Então eu tenho meu e-mail, tenho meu celular, meu WhatsApp aí, então, por favor, falem com o executivo de vocês, né? E se precisar falar comigo também, eu sempre dou apoio para TOTVS nesse projeto, estou com esse projeto junto com a equipe do Emerson Rosa, acertando essa questão do TSI. Tem alguns subsídios, tá? A conversão para o Suricata é uma conversão que tem um plano especial, então, por favor, nos procurem. É isso. Coloquei de novo aqui, mandei para a Priscila também, ver se você visualiza a Priscila agora, com os contatos do Alessandro. Ah, tá. Legal. Eu coloquei de novo aqui. Acho que eu respondi só para os organizadores, eu acho. Isso foi, Tá, coloquei, mas acho que agora foi, aí dá para o pessoal copiar. Perfeito, pessoal. Tem mais uma pergunta ali do Davi. Qual é o prazo que as empresas têm para atualização das versões? Não existe um prazo determinado. Isso daí, hoje, de acordo com a publicação que a gente tem da Portaria 671, a partir de 8 de novembro, ela já vai estar valendo. Então, caso um fiscal chegue na sua empresa aí depois do dia 8/11, pode ser que ele peça para vocês o relatório do AFD, da Portaria 671, e o relatório do AEJ. Então, assim, se não tiver fiscalização, você pode continuar trabalhando com as mesmas versões que você está e não tem problema nenhum. E você vai precisar de ter a versão atualizada caso tenha alguma fiscalização na sua empresa. Então, a partir do dia 8/11, vai estar valendo os dados da Portaria 671. Ô, Deise, qual que é a sua pergunta? Pode fazer aí, que a gente responde. Fica tranquila. Bom, eu acho que a Deise fez uma pergunta aí. No caso das marcações realizadas no meu RH, são registradas por geolocalização? Então, né, no meu RH a gente tem a funcionalidade, né, que é o relógio, né, no aplicativo, e se essa funcionalidade estiver habilitada, né,
em relação ao uso, né, para os seus usuários, ela é considerada, né, por geolocalização. Aí, no caso, né, o usuário, né, vai permitir ou não, né, vai depender ali da configuração da geolocalização, mas aí considera-se, né, como um happy hour, tá? Como se ele estivesse fazendo ali a batida num happy hour. E aí eu acho que a Vivi respondeu, né? E ela sai em si, né, Vivi, no AEJ. Sim, sai sim. Todas as marcações do funcionário, qualquer marcação, se ela foi feita por relógio ou se ela foi feita e inserida manual, ela vai sair no AEJ e o AEJ ele identifica qual que é o tipo da marcação. Então, ela vai sair para você, vai sair no AEJ que ela veio quando faz pela geolocalização, que é pelo relógio, ponto, que ela já entra com uma batida aprovada, ela é considerada que foi feita uma batida lá no meu RH, que é considerado como happy hour, e ele vai para o AEJ, e se também tirar o AFD também sai, tá? Essa marcação. Então, vamos tirar todas essas dúvidas aí. Toda marcação que é feita pelo funcionário, por geolocalização, ela é considerada como uma batida coletada pelo relógio. E essa batida coletada pelo relógio, quando a gente vai liberar uma implementação de gerar o AFD, ela vai trazer todas as batidas efetuadas pelo meu RH. E aí, como ele já está no Cronos e ela é considerada lá na batida lá do funcionário, quando eu gerar o AEJ, ele também vai aquela informação daquela batida falando que ela foi feita no happy hour. Aí, eu acho que a sua dúvida é, se ela sai no AFD e se ela sai no AEJ, considerando que ela é de um happy hour, eu preciso de ter acordo com o meu sindicato? Precisa. Se ela for desse tipo, vai. Agora, se eu entrar com uma batida manual, que ela não é pela geolocalização, que eu fui lá, e o funcionário entrou com aquela batida manual, foi aprovada pelo gestor, ela é considerada uma batida manual de um REP-P, que é aquele REP lá de programação lá do usuário. E aí, do REP-P e do REP-C, eu não preciso ter um acordo sindical. Era isso? Era isso, né, Deise? Quando você fez essas perguntas, eu falei assim, deve ser ligando todas, né? Então tá, obrigada a você pela pergunta. Se você tiver mais dúvidas, estamos à disposição. Eu acho que é bom também só tirar. Desculpa, quer falar? Pode falar. Vamos lá. Relatório AFD. O AFD, ele é gerado pelos REPs. Então, o meu RH vai gerar o seu AFD, que vai ser enviado lá para o fiscal quando ele pedir. O Cloquin também gera o AFD. Os REPs C, pode ser espetado, né, um pendrive para ele emitir o relatório AFD. O que não é impresso mais? O AFDT, que era gerado lá no Cronos, né, que vocês já estavam acostumados. Esse AFDT e o ACJF, ele foi substituído pelo AEJ. Então, lá na portaria 671, nos relatórios lá, vai ser gerado o relatório AEJ, e aí o fiscal vai pedir esses dois relatórios, o AEJ, que é gerado pelo Cronos, e o AFD, que é gerado pelos relógios, para ele fazer como que fala? Ele vai fazer uma conferência para ver se não teve nenhuma alteração das informações.
que você fala, Mari, que eu te interrompi? Desculpa. Em relação à Priscila, né, ela questionou ali, né, no caso que a gente está abordando, e a empresa optar pelo REPA, precisa vincular algo ao RM, parametrizar algo? Bem, né, aqui a gente trabalha, né, com o Clockin, com o meu RH, né, se a empresa, né, optar por utilizar alguma dessas duas ferramentas, aí é necessário fazer uma parametrização sim, tá? E aí fazer, né, a implantação aí, se caso não utilizarem, né, ou o Clockin ou o meu RH, né, fazer aí um processo de implantação para poder passar a utilizar. A utilização do meu RH ela é bem simples. Aí tem que ver se vocês têm permissão de acesso, se tem até a licença para utilização. Tendo a licença para utilização do meu RH, tem parâmetros lá dentro dos sistemas DRM, tanto da folha de pagamento quanto da automação de ponto para passar a utilizar. E aí vocês conseguem trabalhar aí tranquilo. A parametrização é bem fácil, sabe? É bem usual. O que é esse Ctrl+D? Ele é um sistema, eu não sei o que é. O Ctrl+D, se ele for um REP, que ele identifica, tem que ver se ele é identificado como REP-A. Se ele for identificado como REP-A, aí ele precisa de acordo sindical. Se for um REP-A diferente do meu RH ou do Clockin, precisa ter, que a gente vai liberar até o final do mês, dentro do layout do relógio, né, que você vai falar qual que é o layout, qual que é o relógio, que esse relógio, qual que é o tipo do REP, se ele é A, se ele é C ou se ele é P. E aí, no momento da importação, você vai colocar lá que é aquele relógio e o sistema já consegue identificar qual que é o tipo de REP. Se ele já é identificado como REP-C, Priscila, toda batida que você importa, ele já vai ser considerado como REP-C. Não precisa de ter parametrização diferente hoje não, tá? Obrigada a você, Priscila. Muito boas suas perguntas. Temos mais alguns minutinhos aí. Se vocês quiserem perguntar mais. Milena, acho que... Acho que deu, né? Uhum. Então tá bom. Gente, agradeço, viu? Vivi, Mariana, Isabel, Luciana que tá aí no chat, Alessandra aí, né? Acho que a gente encerra os eventos da portaria desse ano, né? Vamos ver como que vai ser.
conforme for, a gente volta no próximo ano, né? Mas agradeço a parceria de vocês, agradeço os clientes, né, que reservaram essa tarde aqui com a gente. Tivemos bastante perguntas que acho que ajudou bastante, né? Talvez uma pergunta de um pode ser a dúvida do outro. Agradeço a participação, viu? E espero vocês nos próximos, quando tivermos. Obrigado, viu? Foi muito bacana mesmo, né? Foi bastante. Eu estou salvando aqui o log de perguntas, depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Acho que é isso, gente. Tá bom. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, gente. Obrigado, Boa tarde. pessoal, pela oportunidade. Obrigada, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau.